Olá, está começando mais um programa Ligados na Fé e eu tenho certeza que você, durante toda a programação, vai curtir muito o que Deus fez aqui na Assembleia de Deus da Vinhosa, que teve a presença do Ministério Nova Jerusalém. Mas antes da gente curtir o que Deus fez nessa igreja, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando o Senhor disse isso a Abraão, o Senhor esperava de Abraão que Abraão se afastasse de todo pecado, que Abraão se afastasse de toda iniquidade e andasse na presença do Senhor com santidade, e andasse na presença do Senhor de forma com que Ele, o Senhor, quisesse. E da mesma forma somos nós cristãos. O Senhor, Ele tem o caminho e precisamos andar neste caminho para que possamos ser perfeitos, possamos andar em santidade no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar na presença dEle. E você que se encontra por um momento de enfermidade, por um momento de tristeza, de angústia, eu te peço nesta hora que você venha estar baixando a sua cabeça aí onde você está, porque nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor muito mais de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, Pai, graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus, ó Pai, ao qual exaltamos, Tu és um Deus, ó Pai, perfeito. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade em nossas vidas, pelo Teu querer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito com a nossa família, ó Pai, nós te agradecemos. Ó Pai, viemos te pedir neste momento que essa pessoa, ó Deus, que se encontra em casa, por um momento, ó Pai, de enfermidade, por um momento de angústia ou depressão, Senhor, eu venho te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, sara, cura, liberta, pelo Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Se você sentiu algo do Senhor durante esta oração, eu venho te pedir nesta hora que você venha estar agradecendo a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que fluiu onde você está. Amém? Vamos agora para o nosso quadro Ligados na Palavra, com o pastor Cornélio, da Assembleia de Deus, 1º de maio, de Itaperuna. Pois bem, queridos, eu quero neste momento saudar todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, você que está pela internet, pela televisão. Eu quero que Deus abençoe essa tarde, desse dia, que você possa com certeza refletir naquilo que nós vamos estar meditando nesses poucos minutos aqui na nossa querida TVI. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, nós temos aqui um dos episódios finais da vida do Senhor Jesus, e diz assim a palavra de Deus, Lucas 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com Jesus. Porém Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo outra pessoa, Pedro disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmou, dizendo: Também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu gostaria que você fixasse a sua atenção neste trecho que diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meus queridos, nós temos uma fixação pelo olhar humano. Costuma-se dizer que o olhar do ser humano reflete aquilo que se passa em sua alma.
Tamanho é o poder do olhar que existe no ser humano. Com certeza aqui as pessoas se lembram, aqueles de mais idade, quando eu era criança e um pai olhava para o filho e a gente já sabia o que o pai queria com o simples olhar do pai sobre a gente, não é? A esposa quando olha para o esposo quando olha para a esposa, a gente consegue decifrar o que a pessoa quer no simples olhar. Realmente existe algo fascinante no olhar humano. Agora imagine você, querido, se Jesus colocasse os seus olhos em você. Se Jesus tivesse condições hoje, se você tivesse condições de se encontrar com Jesus e deixar que Ele te olhasse, que Ele te mirasse com o olhar, eu não sei qual seria a sua reação, até porque a situação que Pedro viveu aqui, com certeza é diferente de qualquer outra situação que o ser humano possa viver na terra. Pedro, ele era amigo íntimo de Jesus Cristo, ele andou com Jesus durante 3 anos, ele ouviu Jesus expor todos os ensinamentos acerca do reino de Deus, todos os ensinamentos acerca do pecado, da salvação, do amor de Deus. Ele ouviu Jesus falar o sermão do monte, o sermão profético de Mateus 24. Pedro conhecia Jesus por aquilo que Jesus havia dito. Só que Pedro, ele estava agora para passar por uma das suas maiores experiências, que com certeza mudaria todo o rumo da vida de Pedro. Pedro iria enfrentar o olhar de Jesus. Jesus iria colocar o seu olhar poderoso sobre a vida de Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Pedro, dias antes desse episódio que nós lemos aqui, ele havia se reunido com Jesus para participar da última ceia de Jesus com seus discípulos, e Jesus disse para os seus discípulos que iria para Jerusalém, e que em Jerusalém ele seria entregue na mão dos homens, e ele iria morrer ali em Jerusalém, a morte que lhe estava reservada, a morte de cruz, para a salvação dos nossos pecados. Só que Pedro, no seu ímpeto, ele tentou dissuadir Jesus de ir até a cruz, de ir até Jerusalém e morrer. E Jesus então repreende Pedro, e Pedro insiste dizendo: com você, Jesus, eu vou até a morte. E Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: não vou, Senhor. Mas Jesus havia dito para Pedro que ele iria negar Jesus. E nós sabemos a história. Jesus vai até o Getsêmani, ali fica numa vigília de oração, os seus discípulos estavam com ele, ali Jesus é preso, é levado para julgamento na casa do sumo sacerdote, ali Jesus é humilhado, é espancado, e diz a Bíblia que Pedro, mesmo tendo fugido e deixado Jesus sozinho ali no Getsêmani quando ele foi preso, Pedro tentou seguir Jesus ao longe, e foi até o pátio da casa do sumo sacerdote. Só que quando Jesus sai do julgamento na sexta pela manhã, diz a Bíblia que ele passa pelo pátio onde Pedro estava observando ao longe, e diz a Bíblia que Jesus olha para Pedro justamente no momento em que o galo cantou e Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus não precisou falar mais nada com Pedro. Pedro já tinha ouvido demais os ensinamentos de Jesus, e pelo que parece não serviu muito até aquele momento para Pedro, porque Pedro era teimoso, Pedro era reticente, era duro. Mas quando Jesus colocou o poderoso olhar dele sobre a vida de Pedro neste momento aqui, tudo mudou. Diz a Bíblia que Pedro trouxe à memória tudo aquilo que ele havia feito de errado, e diz a Bíblia que ele saiu e chorou amargamente. Ele se arrependeu do que fez. Deus tem planos na sua vida. O olhar de Jesus é o único olhar que existe capaz de penetrar o coração do homem e chegar até a divisão da alma e do espírito. Quando Jesus coloca o olhar dele sobre o teu coração, ele consegue penetrar essa muralha intransponível para o homem e chegar até a divisão da alma e do espírito. Ele conhece as tuas emoções, ele conhece a tua razão, o teu intelecto, ele conhece os seus sentimentos. Diz a Bíblia que quando nós estávamos sendo formados na barriga da nossa mãe, Jesus estava vendo a formação dos nossos ossos, e diz a Bíblia que nada era oculto aos olhos do Senhor.
Se Deus te conhece desde quando você estava sendo gerado, quanto mais agora que Ele tem um futuro lindo para a sua vida, e escreveu uma linda história para você. Você pode esconder os teus sentimentos de todo mundo, mas você não consegue esconder os teus sentimentos do olhar de Jesus. Ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Deus sabia o que estava no coração de Pedro. Pedro, da boca para fora, falou: Senhor, contigo eu vou até a morte, não te abandonarei. Jesus falou: Pedro, eu estou olhando o teu coração, rapaz. Eu conheço o que se passa no teu coração. Você pode da boca estar dizendo que não vai me trair, mas eu sei que você vai, eu estou vendo isso. Eu conheço o teu coração, os teus sentimentos, a razão, aquilo que se passa na tua alma. Eu consigo enxergar. Eu sei o que se passa aí, eu estou vendo. Mas o mais lindo de Jesus é que Ele vê o que se passa em nosso coração, e mesmo sabendo que nós vamos errar, Ele não deixa de estender a mão para nos ajudar. E Jesus então, Ele deixa os discípulos por algum momento e começa a cumprir aquilo que a palavra de Deus diz: vai até o inferno, expõe Satanás publicamente. E os discípulos estão aqui na terra, indecisos sobre o que fazer. E diz a Bíblia que Pedro pega e volta para a sua antiga profissão de pescador, vai pescar, achando que acabou a história, achando que Jesus não ia mais enxergá-lo, vê-lo, que não tinha mais futuro para a sua vida. E diz a Bíblia que Pedro, mais os discípulos passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. E diz a Bíblia que eles olharam ao longe e viram alguém na praia, aleluia, e Jesus estava lá ressurreto, olhando todo o esforço em vão de Pedro, olhando todo o esforço para pescar sem nenhum resultado. Jesus estava vendo, e quando Pedro também enxergou Jesus, ele pulou no mar, correu até Jesus, e Jesus, olhando bem no coração de Pedro, falou: Pedro, você me ama mais do que estes? E por 3 vezes Jesus perguntou isso: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. As 3 vezes que Pedro negou, Jesus agora estava desafiando Pedro a voltar para perto do seu amado mestre. Jesus está te vendo, Ele tem uma linda história com você. Não estrague tudo, querido. Fique na tua posição, deixa Jesus te ver, deixa Ele conduzir a sua vida, e pode ter certeza, no final você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse programa, nossa querida irmã Juliana. Deus te abençoe, uma boa tarde em nome de Jesus. Vamos curtir um pouquinho do Ministério Nova Jerusalém.